Live do programa Campo Mourão Mais Ativa. Uma live muito especial, todos os anos a gente faz a ação de psicologia dentro do programa, mas esse ano, devido à pandemia, nós estaremos realizando então essa live com vocês, com o tema Pandemia versus Qualidade de Vida e os impactos que causam na nossa saúde mental, né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Aline Cristina Antoneschen, que vai falar um pouquinho sobre todas as questões relativas a esse tema, tá? A Aline é formada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, ela é mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo, doutoranda também em Psicologia pela Universidade de São Paulo e atua no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. E estará falando conosco, então, sobre esse tema tão pertinente nesse momento atual em que estamos vivendo da pandemia Covid-2019. Então, como a Laila me apresentou, meu nome é Aline, eu sou psicóloga. Hoje eu vim conversar sobre esse tema, que é a qualidade de vida e a pandemia, né? O impacto da pandemia na saúde mental. Vou trazer um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu acredito que possa ser protetivo para a gente nesse momento. E fico no aguardo também das dúvidas, dos comentários de vocês para a gente ter um momento de diálogo. Bom, eu trabalho em um hospital e há certo tempo estamos acostumados a trabalhar com enfermidades. O que a gente percebe de diferente na pandemia, nesse momento, é que, de forma geral, as pessoas, todos se sentem em risco, porque, de fato, todos estamos em risco de contaminação, certo? Então, essa sensação de qualquer momento eu posso me contaminar e posso desenvolver sintomas que podem ser desde sintomas leves até sintomas mais graves, isso nos causa isso tem um impacto emocional, um impacto psicológico muito significativo. Então, a pandemia, além de ser um fator de risco para um adoecimento biológico, ela também acaba sendo um fator de risco para adoecimento mental. Ela favorece o aumento de indicadores de alguns fatores psicológicos, como a ansiedade, a depressão e o estresse pós-traumático. Mas o que a gente mais fala é da ansiedade e do humor deprimido. A ansiedade, pensando que a ansiedade está muito relacionada com a gente ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro. E como o nosso futuro, de alguma forma, é incerto, a gente ainda está se vacinando, ainda estamos passando por esse momento de pandemia, isso aumenta a propensão, os indicadores de ansiedade. E o humor deprimido, no sentido de um entristecimento e de, em muitos momentos, a gente se sentir impotente diante dessa situação. Sentir que a gente acaba não conseguindo fazer muitas coisas, se sente mais limitado. Por isso que são fatores de risco. E pensando nesses fatores de risco, acaba sendo um fator de risco para a nossa saúde integral. Pensando que a definição de saúde está muito relacionada com o bem-estar físico, emocional e social, que são fatores que a gente está com um pouco mais de dificuldade de garantir nesse momento. Então, quando eu pensei no que trazer, o que a gente conversar aqui, pensei que a gente falar de algumas sugestões, de algumas recomendações que podem ajudar a aliviar o estresse psicológico, a ansiedade e o humor deprimido, que pode ser mais evidente nesse momento. Tá certo? Tá. Então, pessoal, o que a gente tem de sugestões? E ressaltando, essas são sugestões mais gerais, que cabem para todas as pessoas. Claro que cada um percebe, sente e consegue se relacionar com esse momento de uma forma distinta. Então, pensem nisso mais como sugestões gerais do que específico, para cada pessoa. Então, pessoal, uma sugestão que a gente tem é que, de fato, a gente tem que manter o distanciamento social. Isso é importante nesse momento para a gente evitar a contaminação, para que a gente consiga se proteger. Mas isso não significa mantermos-nos isolados socialmente. Então, é importante nesse momento a gente tentar evitar o isolamento social.
mas procurar alternativas seguras para que a gente possa se relacionar. E uma das medidas que a gente tem é justamente os nossos recursos tecnológicos. Então, a gente conseguir ligar para as pessoas que a gente ama, fazer chamadas de vídeo, conseguir estar em contato, mesmo que tenha o distanciamento físico. É claro que ligar e fazer vídeo não substitui o contato físico, mas é a forma que a gente tem como minimizar os impactos do momento atual. Outra sugestão que pode ser valiosa é encontrar fontes de entretenimento seguras, fontes de lazer, coisas que a gente gosta de fazer, que seja possível fazer na nossa casa ou de forma isolada. Então, assistir filmes, ler livros, cozinhar, achar coisas que a gente gosta de fazer e se empenhar em fazê-las. Eu sei que muitas pessoas tinham muitas fontes de entretenimento e de lazer que eram coletivas, mas nesse momento talvez seja importante encontrar formas de adaptar essas maneiras de fazer. Que também é importante a gente tentar ampliar o convívio com as pessoas da nossa casa, do nosso lar. Já que a gente não pode conviver com outras pessoas por conta da questão do isolamento, talvez a gente tentar se organizar para estar cada vez mais próximos daqueles que moram com a gente. Esses a gente já vai conviver de alguma forma, então a gente poder planejar para almoçar todo mundo junto no mesmo horário, fazer as alimentações, as refeições principais no mesmo horário, ter um momento junto para assistir um filme, para conversar. É importante que a família se organize para estar mais próxima nesse momento, que é o contato físico que a gente consegue ter. Outra sugestão também importante é a gente tentar se manter informado. Temos que nos manter informados nesse momento, mas procurar fontes seguras, fontes que nos tragam informações que realmente a gente tenha credibilidade. Nesse momento, como muitos de nós têm celular, com aplicativos como o WhatsApp, a gente é minado com muitas informações. Chega um monte de vídeo, chega um monte de tipo de informação para a gente consumir. E nem sempre essas informações são verídicas ou conseguem trazer para nós a nos acrescentar, certo? Então, por isso que é legal a gente conseguir ter acesso a fontes de informações que sejam mais seguras. Um jornal que vocês confiem, uma revista ou um amigo que vocês confiem, que consigam passar uma informação para vocês que sejam realmente de qualidade. Então, procurar fontes que vão trazer informações que ajudem, que não atrapalhem. Outra sugestão importante, o controle de acesso às redes sociais. Para quem tem aí, Facebook, Instagram, realmente é gostoso às vezes a gente ver uma foto de um amigo, colocar também, algumas coisas que a gente gosta, mas é importante a gente tentar se restringir, tentar limitar o tempo para que a gente permaneça nessas redes sociais. Porque apesar de ter um conteúdo que muitas vezes é legal, às vezes também tem um conteúdo que nos deixa mais deprimido, que nos deixa mais ansioso. Então é importante a gente tentar controlar um pouco esse nosso acesso. Quando às vezes a gente está com o tempo mais passado, com o tempo mais livre, a gente acaba ficando mais tempo nesse tipo de rede. Por isso que é legal a gente tentar controlar. Controlar então a quantidade de informação consumida. Então, acho que principalmente no início da pandemia, agora a gente vê um pouco menos isso. As pessoas ficavam muito tempo vendo notícias sobre coronavírus, muito tempo. E isso não era saudável, não fazia bem, mais aumentava a ansiedade do que ajudava. Então, diminuir o consumo, ver só um jornal por dia, tá ótimo. Já dá para se informar, já dá para saber o que está acontecendo. Outra sugestão importante é manter uma rotina de atividades, principalmente as pessoas que não têm um horário fixo, no dia, que não têm uma obrigação de horário fixo no dia. Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram mudanças em sua rotina. Então agora é importante que a gente ache pelo menos uma forma de a gente manter a rotina. Mas eu não preciso ter horários muito bem estabelecidos no meu dia a dia.
mas é legal a gente ter um horário aproximado, né? Para acordar, para tomar café, para almoçar, para jantar, para fazer uma atividade física, para conseguir fazer o trabalho que tem que fazer, para fazer o que é necessário. A gente não deixar só as coisas irem meio perdidas no tempo. E isso é importante biologicamente mesmo. A gente tem ciclos circadianos, a gente tem um funcionamento biológico que pede que nós tenhamos certa rotina. É claro que em um momento como esse, a gente tem que ser flexível e temos que nos acolher. Quando não der para cumprir, quando não der para fazer tudo conforme o planejado, não tem problema. Mas ter uma rotina, uma organização prévia, nos ajuda, né, no nosso dia a dia. Outra sugestão importante, e essa eu acho que é essencial, é a gente fazer atividade física. Muitas pessoas iam até algum lugar, faziam atividades físicas em grupo, e agora, nesse momento de pandemia, isso se perdeu. Porque tem que ficar em casa, acaba não podendo sair, ou não podendo praticar esportes coletivos. Mas a gente tem muitas opções que nos ajudam a manter as atividades físicas mesmo na nossa casa. Então, a Laila mesmo falou, né, que vai retomar as lives do Campo Mourão Mais Ativa. É uma ótima oportunidade para que a gente possa fazer algum tipo de exercício em casa. O exercício é importante tanto para o nosso físico quanto para o nosso estado emocional. Fazer atividades físicas ajuda com que a gente também regule o nosso bem-estar, tá certo? Outra sugestão importante é garantir que o nosso ambiente esteja limpo e organizado. Então, muitas vezes, como a gente acaba ficando muito tempo em casa, a gente tem que garantir que a nossa casa seja um lugar confortável para nós, que a gente queira estar, que a gente goste de estar. Então, se você puder sempre deixar tudo limpo, deixar tudo organizado, do jeito que você gosta, do jeito que você se sente confortável, isso traz muito bem-estar também. Tá certo? A gente também fala de sair só quando é necessário. A gente sabe que é difícil ficar o tempo todo em casa. Poxa, como é difícil, né? Principalmente quem estava acostumado a sair bastante. Principalmente quem tinha uma rotina muito externa à casa. Então, ficar em casa acaba sendo muito complicado. Mas não é um momento que dá para sair. E tem muitas pessoas que às vezes saem sem ter tanta necessidade e acabam depois se sentindo culpadas e ficando ansiosas. Então, quando tiver que sair, que seja porque tem realmente uma necessidade. Mas quando tiver uma necessidade, saiam e façam o que vocês têm que fazer. Porque senão também fica a angústia de ficar em casa e não cumprir, não estar de acordo com aquilo que precisa ser feito. Tá? Outra sugestão é a gente sempre utilizar os recursos de proteção que a gente precisa utilizar. Então, usar sempre máscara, higienizar as mãos, usar o álcool em gel. Muita gente pergunta, mas eu já passei álcool em gel, preciso lavar a mão? Precisa. Lavar a mão e passar o álcool em gel, não dá para só fazer uma das coisas. A união desses dois momentos aí de higiene é que vai nos ajudar nesse momento de pandemia. Manter o distanciamento social sempre que possível, tá certo? Pessoal, tem alguns momentos em que essa ansiedade, esse humor deprimido ficam muito exacerbados, ficam difícil da gente conseguir manejar em casa. E nesses momentos é importante procurar o auxílio de um profissional. Atualmente, muitos profissionais estão conseguindo atuar à distância, fazer atendimento online, e isso ajuda muito, é muito favorável nesse momento. Então, sempre que vocês puderem, que vocês precisarem, busquem esse tipo de assistência. Tá? Pessoal, essas são algumas medidas, algumas formas que a gente tem de conseguir ir controlando e
conseguindo manejar a nossa saúde mental nesse contexto de pandemia. Claro que cada um tem recurso, tem formas diferentes de lidar com esse momento, certo? Mas essas sugestões, elas servem para nos ajudar a manter nossa qualidade de vida. E algo que é muito importante a gente pensar é que esse momento é um momento crítico, mas que isso vai passar. Mesmo que a gente talvez não retorne àquela prazer. Então, tentar ficar um pouco tranquilo agora ajuda muito para que a gente consiga passar por esse momento difícil. Certo? Tem uma pergunta. Por favor. Em relação, né, a gente vê que tem alguns professores de escola aqui participando. Então, em relação aos professores das escolas que estão tendo uma demanda alta de trabalho, tem como você falar um pouquinho? Sim, os professores sofreram um pouquinho, né? Porque também tiveram que se adaptar a essa questão do trabalho online, que não é fácil, né? Desculpa. Essa questão dos professores, eu acho que eu não sei como é que está essa questão aqui em Campo Mourão. Ainda está sendo mantido esse trabalho de forma online? Tá, né? Por hora. Com certeza, o que a gente espera, o que a gente deseja, é que retorne aos trabalhos presenciais. A gente sabe de todas as dificuldades do trabalho online, principalmente em municipal, que tiveram que fazer ainda mais adaptações, né, nesse sentido. Saibam que né, eu me solidarizo, entendo o sofrimento de vocês. Muitos professores tiveram que se afastar nesse momento de pandemia, também por questões de ansiedade, de humor mais deprimido, mesmo de depressão. Mas agora, pelo que eu estou acompanhando, estamos começando também a vacinação a essa população e eu acho que isso traz de alguma forma uma certa esperança de que a gente retome, né, em breve nosso ensino, certo? Sobre isso também, falando disso, tem uma questão que perguntaram como que a gente pode diferenciar tristeza de depressão. Essa é uma boa pergunta. Tristeza é algo que a gente sente de vez em quando. Todo mundo tem dias que acorda triste, que acorda um pouquinho mais cabisbaixo. Quando a gente está com depressão, a gente tem outros sintomas além da tristeza. E esses sintomas, eles persistem por mais tempo. Então, é a gente se sentir triste por 2, por 3 meses seguidos. E aí a gente também tem uma sensação de impotência e uma sensação de menos-valia, de que a gente não tem valor, de que a gente não consegue contribuir para a sociedade, ou para a nossa família, para as pessoas que a gente ama. Então, todos esses são sintomas mais característicos de depressão do que de tristeza. Então, se você está sentindo uma tristeza, se você acordou um dia triste apenas, isso não é uma depressão. Mas se você está acordando todos os dias tristes, não consegue se empenhar nas suas atividades porque o tempo todo está triste, se sente menos, que não tem valor, que se sente nessa posição, aí é importante procurar uma ajuda, porque possivelmente você possa estar em um episódio depressivo. E aí é importante cuidar, né? Com psicólogo, em alguns momentos até mesmo com psiquiatra. E a questão da ansiedade, que muitas pessoas estão se sentindo ansiosas, né? A ansiedade é um mecanismo que ele mais difícil de trabalhar do que a depressão, porque a ansiedade, não existe não ter ausência de ansiedade. A regulação que nos ajuda a controlar essa ansiedade fica desregulada, e aí a gente fica o tempo todo ansioso, o tempo todo esperando uma situação adversa. E aí a ansiedade, ela deixa de ser um mecanismo saudável para ser um mecanismo patológico, para ser algo que precisa ser cuidado. Então, ter medo da contaminação, todo mundo tem, de alguma forma. Mas quando esse medo, ele se transforma em um pavor, quando você deixa de fazer muitas coisas
porque você está com muito medo de contaminação, quando você acredita que pode estar contaminado a todo instante, mesmo que não tenha nenhuma evidência, que não tenha se colocado em nenhuma situação, aí essa ansiedade ela deixa de ser uma ansiedade que nos ajuda a nos cuidar, que nos ajuda a proteger, para ser uma ansiedade que é mais patológica. Outra questão, nós temos idosos também que estão assistindo. Em questão da terceira idade, né, que a gente já sabe que a depressão também já ocupa um espaço maior na questão da terceira idade. Você pode falar um pouquinho? Sim, é verdade. A depressão ela ocupa mesmo um espaço maior na terceira idade. E agora com a pandemia, essa é uma preocupação ainda maior. Principalmente porque muitos idosos acabaram também, além do distanciamento, acabaram também se isolando socialmente, não conseguindo manter contato, né, com a sua rede de suporte. Então, sobre os idosos, o que a gente percebe é que o medo da contaminação é maior e que também tem essa questão do isolamento. Muitos idosos já estão sendo vacinados e isso é muito bom, porque isso traz um certo conforto. Lembrando que a vacinação, ela ainda permite a contaminação, mas que a pessoa não vai ter sintomas mais graves da doença. Isso já é muito legal. Então, no caso dos idosos, sobre a pandemia, é importante que a vacinação esteja causando aí um efeito positivo e a gente pensar em como que a gente consegue se aproximar das pessoas que a gente ama, de uma forma cuidadosa e saudável, principalmente com o uso dos nossos recursos tecnológicos, como vídeo, como ligação, ou mesmo mantendo distanciamento quando não houver outra forma que não a presença física. Outra pergunta. Qual a importância da espiritualidade neste momento da pandemia? Quando a gente fala em espiritualidade, é importante a gente entender que não estamos falando de nenhuma religião específica. Espiritualidade é o que a gente acredita enquanto figura maior. Tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam em vários deuses e não tem problema algum. Então, espiritualidade é a gente conseguir entrar em contato com algo ou externo ou interno que faça sentido, que dê sentido à nossa existência. E perceber o sentido da nossa existência em um momento que a gente se sente em risco e fragilizado é muito importante. Então, eu vejo que a espiritualidade, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito, principalmente no contexto em que eu estou, dentro do hospital, é muito importante. A gente tentar encontrar o que nos dá sentido, aquilo que nos ajuda a encontrar um sentido para a nossa vida. Que seja dentro de uma religião ou que não seja, mas é importante que a gente encontre. Por exemplo, yoga, essas atividades, pilates, ginástica, alongamento, pode favorecer isso, né? Que favorece no contato nosso com a gente mesmo. Favorecem que a nossa mente não se silencie de alguma forma e a gente consiga se concentrar mais nas nossas necessidades, naquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, práticas como essas que a Laila citou, são muito favoráveis. O pessoal perguntou também, você trabalha em um hospital. Primeiro, para você relatar um pouquinho, como que é esse clima, né? Como que a gente sabe que você está na linha de frente. Com os pacientes, você trabalha com os pacientes e com as famílias e como isso ocorre no seu trabalho, para eles conhecerem um pouquinho. Bom, eu trabalho então em um hospital, trabalho na linha de frente de Covid. Eu atendo tanto pacientes quanto familiares. A gente atende pacientes tanto do Covid quanto o que a gente chama de pós-Covid. São pessoas que já saíram do isolamento e estão em recuperação dos seus sintomas. E trabalho com as famílias também, tanto dos Covid quanto dos pós-Covid. A gente faz atendimento psicológico, acompanhamento a esses pacientes e esses familiares, porque a gente entende que estar com Covid, estar com uma doença que ainda é de alguma forma desconhecida, a gente ainda está aprendendo um pouco mais sobre, né? Hoje em dia a gente sabe muito mais do que a gente sabia em março do ano passado, mas a gente ainda está aprendendo. As pessoas
apresentam alguns sintomas psicológicos que são importantes ser cuidados, como as fantasias associadas à ansiedade. E no pós-Covid, a gente também cuida dessas pessoas para que elas consigam reabilitá-las para que elas possam ir para casa o mais saudável possível. Tá? Com as famílias também a gente faz um trabalho nesse sentido. Falando em pós-Covid, a gente tem relatos de pessoas que tiveram Covid e agora acham que tem um transtorno, algo ligado à questão da saúde mental. O que fazer para melhorar essa questão? Pessoal, pós-Covid, a gente entende que realmente podem deixar sequelas emocionais, principalmente para quem teve sintomas. Então, é o que a gente chama de estresse pós-traumático. Seria um pouco disso. Quando a gente passa por um evento que ele é muito aversivo, muito ruim, a gente tem medo de que ele se repita, que ele aconteça novamente. Então, isso que a gente chama de estresse pós-traumático. Muitas vezes as pessoas que já tiveram Covid acreditam que tem a persistência dos sintomas, e muitas vezes isso é mais emocional, mais psicológico do que realmente físico. É importante tentar gerir a ansiedade, e aí algumas dessas sugestões podem ajudar. E quando isso ficar muito exacerbado, procurar a ajuda de um profissional da psicologia, para que possa ajudá-los a lidar com esses sintomas. Uma profissional da educação, a Eliandra, colocou o seguinte: o ensino remoto demanda gravações de vídeos, chamadas por Meet, entre outros. Existe a frustração por falta de participação das famílias. O que fazer para superar uma frustração? Essa frustração, no caso. Agora, por exemplo, eu estou bastante frustrada, porque eu não sei quantas pessoas estão aí. E quando a gente está, se nós estivéssemos num evento presencial, provavelmente eu estaria aqui em cima, vocês estariam sentados aqui na frente, eu estaria conseguindo mediar a minha fala pelo olhar de vocês. Aqui eu tenho o olhar do Fábio, da Laila e do Marcelo apenas, para me ajudar. Então a gente fica mais frustrado mesmo. O ensino remoto, para mim, ele causa frustração também, principalmente quando a gente vai fazer ou esse esquema que estamos fazendo de live, ou quando a gente faz mesmo as reuniões e todas as janelinhas estão fechadas. O que a gente tem que tentar fazer e prezar é que, em primeiro lugar, a gente tem que aceitar que algum nível de frustração nós vamos ter nesse sentido. É difícil, principalmente para quem já dá aula há muito tempo, é muito difícil, né? A gente não se sentir frustrado com essa nova modalidade. Mas a gente tentar entender que a gente está fazendo aquilo que é possível, que a gente está favorecendo o conteúdo, que a gente está conseguindo fazer muito pelas pessoas. E aí, o quanto que cada um vai aproveitar ou não do que está sendo transmitido, quanto cada um vai conseguir estar ou não, a gente não consegue ter controle, infelizmente. Acho que a pandemia ela também nos deu essa dimensão de que a gente acaba não conseguindo ter esse controle de tudo. E acho que isso ajuda a gente a lidar e a diminuir um pouquinho a nossa frustração. Isso. Aí, a questão da mídia, né? A interação pelas mídias sociais, ela é muito importante, apesar de a gente tem que saber filtrar. Sim. É isso, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa interação, tanto para a ginástica quanto para a psicologia, no caso da psicologia? É muito legal mesmo. Tem muito conteúdo legal nas mídias sociais sobre todas as áreas possíveis, tanto sobre psicologia, sobre atividade física, sobre muitos outros conteúdos. Recentemente eu estava assistindo alguns vídeos sobre como que a gente detecta e como que a gente trabalha com sintomas de demência precoce. Olha que conteúdo interessante. Isso é super legal e está acessível no YouTube, está acessível para que a gente consiga adquiri-lo. Isso é bem legal. O que a gente tem que tomar cuidado é o quanto que a gente vai ficar se expondo às mídias e a conteúdos que são mais sensacionalistas e que nos colocam em uma... e que fazem com que a gente fique muito ansioso. Então, o termômetro que a gente tem para saber se o que a gente está consumindo, se aquilo que a mídia social está nos mostrando está sendo saudável ou não, é o quanto a gente está ficando ansioso ou com o humor deprimido por conta daquilo que a gente está vendo.
Então, eu aposto que vocês, por exemplo, assistirem uma live de atividade física não vai deixar vocês mais ansiosos, nem mais com humor mais deprimido por conta disso. Então, prestem um pouquinho de atenção nisso. O nosso corpo, a nossa mente consegue nos dizer muito daquilo que a gente vai sentir. Quando a gente se sente esgotado, é hora da gente descansar um pouquinho das mídias. A questão da interação também, falando em mídia, interação social, via vídeo. A gente sabe que os profissionais também usam no hospital e a gente usa na vida da gente, em reuniões, né, em aulas. Como que você considera a importância dessa interação social, mesmo sendo por celular ou computador? No hospital, a gente fala que o que salva a nossa vida são as videochamadas. Porque é a forma que a gente tem para aproximar os nossos pacientes da família deles. A gente não está podendo permitir que os familiares entrem muito no hospital, por conta mesmo do risco de contaminação. Então, o que a gente faz é muito videochamada. E essa é uma forma de trazer alívio psíquico para os nossos pacientes e para nossas famílias. Isso é do contexto hospitalar e também na nossa vida. Então, a gente conseguir fazer uma chamada de vídeo, muitas vezes os nossos recursos tecnológicos não ajudam, né? Às vezes a internet não está ajudando, às vezes o aparelho celular não é tão legal para isso, mas sempre que possível, tentar fazer uma chamada de vídeo, para a gente ver as pessoas que a gente ama, é muito interessante. Mesmo quando a gente falou, né, veio a pergunta sobre a aula, faz muita diferença quando a gente faz uma aula, por exemplo, então todas as câmeras abertas, que a gente consegue ir vendo as pessoas. Não substitui o presencial, mas realmente minimiza muito o impacto dessa comunicação por outros recursos. A questão da saúde mental também interfere diretamente na qualidade do sono. E essa é uma questão que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Tanto pela ansiedade, tanto com quem está com coronavírus, por exemplo, que está em isolamento, tem o medo da morte. Essa questão da qualidade do sono à noite sempre é mais difícil. É verdade. A gente tem duas coisas importantes quando a gente fala da qualidade de sono. Tem essa questão de que em muitos momentos, quando a gente vai dormir, é o momento que a gente para, e aí é o momento que nós somos invadidos por pensamentos, e muitas vezes esses pensamentos acabam sendo mais negativos e ansiogênicos do que pensamentos que nos ajudam a nos acalmar e a dormir. E porque essa questão do medo da morte mesmo, né? Que a gente tem muita fantasia de que a gente dormindo, o medo de não acordar, certo? O que é importante? Quando a gente for dormir, antes da gente dormir, a gente tem um ritual para isso. Então, a gente evitar, por exemplo, telas, esse tipo, a tela mesmo, né, de celular, de televisão, pelo menos uma meia hora antes. Às vezes tomar um banho, tomar um chá. Cada um faz o seu ritual, fazer um ritual que ajude a acalmar a mente, a acalmar os pensamentos. E sempre que quando vier invadindo pensamentos negativos, a gente ter uma sacolinha de pensamentos positivos para a gente conseguir ativar. Outra questão em relação à qualidade do sono, que eu já ouvi de muitos idosos. Mas é porque antes eu dormia em certos horários. Hoje em dia, eu durmo mais tarde e acordo mais tarde, e aí acabo passando a noite toda sem dormir, ou senão eu acabo trocando, né? Durmo de tarde, mas não durmo de noite. E isso é muito perigoso, porque a gente tem um ciclo circadiano que chama, que é a forma como o nosso corpo se organiza. O momento do sono, e o sono sendo o momento em que ele é para ser feito, é importante para que a gente consiga regenerar, principalmente o nosso cérebro, que a gente consiga melhorar nossa memória, nossa atenção, que são funções primordiais para a nossa vida. Então, é por isso que é importante, aí eu retomo, a questão da gente manter uma rotina, da gente manter um momento que a gente consiga, aproximado, obviamente, e dormir e que a gente consiga acordar. A gente tem mais uma pergunta aqui de uma colega nossa de trabalho. Opa!
Com a pandemia, tivemos uma explosão de problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. De que maneira, muito acentuada, né? Desculpa. Como saber qual profissional procurar primeiro? O psiquiatra ou o psicólogo? Boa pergunta. Geralmente, qualquer um dos dois podem ser procurados primeiro. Porque se você for em um psicólogo e ele identificar que você precisa de um tratamento psiquiátrico, ele vai te indicar diretamente a um psiquiatra. Bem como, se um psiquiatra identificar que você precisa de um tratamento psicológico, ele vai te indicar prontamente a este profissional. O que a gente indica em relação aos cuidados de emergência psiquiátrica é quando a gente tem ideação suicida, quando você identifica ou identifica que alguém da sua família tem um desejo de morrer ou algo assim. Aí é importante que ele se procure um psiquiatra mesmo, vá em uma emergência psiquiátrica para que eles façam os primeiros cuidados. Ou quando se identifica o que a gente chama de um estado mais psicótico, é quando a gente percebe que está com um discurso muito confuso, a gente não está entendendo o que a pessoa está falando de uma forma muito fora, né, da realidade, aí a gente caminha primeiro para o psiquiatra. O primeiro cuidado vai ser psiquiátrico. Agora, em relação à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, qualquer um dos dois profissionais, possivelmente, quando bem capacitados, vão saber fazer esses encaminhamentos em conjunto. Ok. Outra pergunta, em relação a medicamentos. Muitas pessoas, elas se automedicam. Como que fazer? Vou tomar um suco de maracujá, vou tomar remédio homeopático. E muitas pessoas buscam por si só. Então, tem como falar um pouquinho sobre isso? A gente tem dois tipos de recurso. Uma questão é o medicamento mesmo. E a medicação, ela precisa ser indicada por um psiquiatra ou por um médico que seja clínico geral que avalie e consiga fazer essa indicação. É perigoso a gente se automedicar porque e eu vou me incluir nessa bagagem também, né? Nós que somos leigos nessa questão de medicação, a gente acaba não sabendo a quantidade, muitas vezes ou não faz efeito, ou faz um efeito muito adverso àquilo que a gente espera, ou às vezes prejudica outras funções do corpo por conta dessa medicação, que não é para ser tomada da forma como a gente está tomando, tá? E tem os recursos terapêuticos. Às vezes o que ajuda, a gente sabe o que nos ajuda a ficar menos ansioso. Então, por exemplo, às vezes tomar um suco de maracujá ajuda a diminuir a sua ansiedade. E não tem problema tomar um suco de maracujá para diminuir a ansiedade. O que tem problema é recorrer a uma medicação, a um psicofármaco, né? Que aí é perigoso essa questão de dosagem e tudo isso. Quanto aos outros recursos, utilize na medida em que você acha que isso traz conforto a você. A gente diz que o humor deprimido e a ansiedade, quando não patológica, a gente acaba encontrando alguns recursos que nos ajudam, tá? Uma pessoa uma idosa colocou a questão seguinte: mesmo que a pessoa durma de noite, ela tem vontade de dormir de dia. Nesse momento de pandemia, é normal? Ou isso não é normal em termos de saúde mental? É normal. Principalmente dependendo da idade. Tem muitos idosos que dormem à noite e que fazem cochilos mais estendidos à tarde. A gente também faz isso, né? Principalmente quem tem a possibilidade de almoçar em casa, por exemplo. Chega em casa, almoça, tira uns 15, 20 minutinhos de cochilo e vai trabalhar. É normal. O que não é legal, o que não é esperado é que a gente durma de dia e que não faça um sono adequado à noite. Aí não é legal. Mas se está conseguindo dormir à noite e dormir assim, um horário legal à noite, né? Pelo menos 5 horas seguidas durante a noite, e aí tira alguns cochilos durante o dia, sem problema. A Cíntia colocou uma experiência dela, né? Fui ao contrário de muitos. Acabei deixando a terapia, esqueci meus problemas, e estou sabendo lidar com eles.
e eu ocupei na minha cabeça, me ocupei com o Covid. Não sei se isso foi bom ou ruim. É uma colocação dela, né? E é difícil a gente saber, né, Cíntia? Na verdade, o parâmetro que a gente tem para saber se isso foi bom ou se foi ruim, o quanto que você sente angústia em relação a isso. Porque muitas pessoas se ocupam do Covid de uma forma muito ruim. Acho difícil, na verdade, a gente se ocupar de uma boa forma em relação ao Covid. Mas talvez você tenha conseguido, né? Porque muitas pessoas deixam de fazer outras coisas para ficar preocupados se vai se contaminar ou não, se os familiares vão se contaminar ou não, com o número de pessoas que estão morrendo ou não. Não que essas questões elas não sejam preocupantes, elas são preocupantes. Mas a gente tem que mediar o quanto que a gente vai gastar de energia, o quanto que a gente vai só olhar para essas questões e o quanto que a gente também vai conseguir ver, abordar e conseguir investir em outros aspectos da nossa vida. Sobre as crianças, a gente falou dos idosos, falou de modo geral das pessoas, mas e sobre as crianças que estão em casa, não podem sair para nada? Como que identificar a saúde mental, se a saúde mental da criança está bem ou não? A criança, ela se manifesta de uma forma muito parecida com o adulto e com o idoso, mas a criança, ela tem uma agitação maior. Então, quem tem filho, geralmente conhece como que aquela criança funciona. Você percebe que a criança está muito mais agitada do que ela geralmente é, ou com humor, ou mais entristecida, principalmente criança que não quer brincar, ou que vai deixando, né, essas atividades lúdicas. A gente percebe que tem aí um indicador, que tem um fator que possa estar precisando ser cuidado, digamos assim. As crianças sofreram muito na pandemia, né, por conta dessa questão da perda de convivência e socialização com as demais crianças. E dependendo da fase de desenvolvimento, foi realmente bastante prejudicial, porque as crianças elas aprendem a se socializar muito mais nas escolas e nesses contextos do que em casa. Em casa, muitas vezes, elas socializam com adultos, né? Quando elas estão... Mesmo que você tenha um irmão, a socialização é diferente do que é na escola. A gente entende esses prejuízos. Então, o que a gente consegue identificar na criança é mais essa questão. Hoje está um pouco mais agitada, hoje está um pouquinho, ou deixando o lúdico e não querendo mais se relacionar com isso. E a criança, ela, às vezes, é muito mais expressiva do que a gente fica precisando, às vezes, caçar o que estamos sentindo. E a criança, muitas vezes, ela consegue expressar normalmente como ela está se sentindo. E isso ajuda bastante a gente pensar se a criança precisa ou não de um cuidado mais profissional. Dessa pandemia, né? A gente pode tirar algo bom para a nossa saúde mental? Podemos. É meio triste a gente falar em algo bom no contexto em que nós nos encontramos, né? E todas essas questões de número de morte. Mas eu acredito que durante essa pandemia nós também aprendemos algumas coisas, né? Como, por exemplo, a resiliência, a importância das relações sociais. Eu acho que isso estava meio perdido. E aí, quando isso nos falta, quando nos é ausente, a gente percebe o quanto que é difícil, né? Quanto que a gente nos relacionar com o outro é importante. Então, eu sinceramente espero que com essa pandemia a gente tenha aprendido algumas coisas, como a empatia, né? Conseguir estar um pouco mais com o outro, conseguir se colocar no lugar do outro e a importância das relações sociais. A questão, acho que para finalizar, vamos ver se tem mais alguém que tiver alguma pergunta, pode colocar aqui para a gente estar concluindo. Nós falamos, né, desse tema que é pandemia e qualidade de vida, né, os impactos da saúde mental. A gente sabe que a saúde mental é muito importante para a qualidade de vida. Então, tem como você explanar rapidinho essa grande importância que ela tem para esse bem-estar, esse nível de satisfação? Quando a gente fala em saúde, e saúde mental também abarca, a gente não fala em ausência de doença. A gente fala em completo bem-estar físico, social e psicológico. Quando a gente pega a definição de qualidade de vida, a gente também fala disso, que envolve bem-estar
físico, psicológico, social e espiritual. Então não tem como a gente deixar de correlacionar essas duas situações, certo? Qualidade de vida e saúde. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em um carro-chefe. Eu sou psicóloga, eu vou puxar sardinha para o meu lado. A gente pensa em um carro-chefe, pensando que muito do que a gente vivencia é fruto das nossas percepções, daquilo que a gente sente, de como a gente percebe e vê o mundo. Então, a gente preservar a nossa saúde mental, a gente preservar o nosso aparelhinho que nos ajuda a perceber o mundo de uma forma mais saudável, nos ajuda a ter mais qualidade de vida, com certeza. Quando a gente está se sentindo melhor, quando a gente está com o humor menos deprimido, quando a gente está menos ansioso, a gente consegue investir energia em outras coisas que são importantes para a nossa qualidade de vida, como para o nosso trabalho, como para as atividades físicas, como para a nossa comunicação em família, comunicação com a nossa rede social. Então, acredito que a intersecção de qualidade de vida e saúde mental seja primordial. Uma não tem como andar sem a outra. E agora eu abro, como não teve mais perguntas, bom, vamos esperar aqui que acabou de chegar alguma coisa. Com a pandemia, desencadeou diversas preocupações que me afetou muito. Gastrite, esquecimento fora do normal, desespero com medo de não conseguir ter resultado com a aprendizagem das crianças. Então é um relato, provavelmente de alguém de alguma escola, né? Sobre essa questão de desenvolver outras patologias, né? Isso. A gente percebeu mesmo que não foi só ansiedade e depressão. Aliás, a forma como a gente manifesta muitas vezes a ansiedade e depressão nem sempre é com sintomas só psicológicos, muitas vezes é com sintomas físicos também. A gastrite, por exemplo, tem muitas pessoas que têm gastrite nervosa, né, que a gente chama. Estão muito estressados, fica com aquela dor no estômago, aí a gastrite nervosa. Então essa também esses sintomas, eles de alguma forma também são reflexos do nosso emocional, do nosso psicológico no nosso corpo. Por isso que é importante cuidar da saúde mental. E essa questão das crianças, eu atendi alguns professores eventualmente, mas conheci muitas mães, e essa foi uma preocupação muito relatada com essa questão da aprendizagem das crianças. É totalmente compreensível que tenham se desenvolvido esses sintomas, mas é importante cuidar deles, tentar cuidar da melhor forma possível, né? Ou com cuidado profissional, ou conseguindo manter algumas rotinas, algo que ajude na qualidade de vida. Fechou. Eu vou vir aqui então. Deixa eu colocar novamente, né? Eu estava ali atrás da tela, ouvindo a Aline falar, mas novamente eu gostaria de reiterar, né, essa importância que a saúde mental, o equilíbrio emocional tem no impacto na nossa qualidade de vida, né? Na pandemia a gente descobriu coisas, né? A gente vem também para aprender, né, com a pandemia, refletir sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações humanas. E eu gostaria de agradecer, Aline, pela fala. Eu acho que foi esclarecedora. Muitas pessoas colocaram ali que se sentiram bem de estar te ouvindo, né, pelo excelente profissional que você é, pelo trabalho da linha de frente que você faz. Eu acho que a gente tem que agradecer esses profissionais da saúde que trabalham, né, nesse momento.